Fala, meus consagrados, Hamilton Ezidio aqui, Lance de Ouro na área. E hoje, galera, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui sobre uma resposta ao vídeo do Noronha sobre a imprensa pernambucana. A gente sabe, né, que cada um tem o seu time que torce e tem a questão do profissionalismo. Na faculdade a gente aprende a questão de ser imparcial, independente do que aconteça. A gente vai fazer um react aqui do vídeo dele, mas antes, né, quem não me conhece, meu nome é Hamilton Ezidio, sou jornalista. Também tem algumas outras áreas que eu trabalho atualmente, mas o jornalismo atualmente é meu hobby. Já foi uma questão de querer ganhar dinheiro há algum tempo atrás, na questão quando eu entrei no YouTube, mas hoje em dia é só um hobby que eu faço, tá? Quem não me conhece, eu também tinha um canal chamado Aqui é Santa Cruz, Aqui é Esporte e Aqui é Náutico. Então, sempre vocês viam lá vídeos feitos por mim, no qual eu editava e postava. Não mostrava o rosto, é verdade, mas quem me conhece desde o tempo de lá e prosseguiu na questão dos canais que foram derrubados, e eu fui fazendo outros até chegar nesse, né, que é o oficial Lance de Ouro, no qual já foi chamado Futebol Pernambucano. Seja muito bem-vindo, tá? E se você não conhecia esses canais, com certeza você já assistiu algum vídeo feito por mim no passado, desde 2019 que eu posto vídeo aqui no YouTube, mas oficialmente nesse canal aqui, Lance de Ouro, desde o ano retrasado, 2023, tá certo? Mas naqueles canais que a gente tinha, eu sempre tinha o costume de fazer o quê? Sortear ingressos, tanto é que eu sou sócio. Era, né, na verdade, sócio do Esporte, sócio do Santa Cruz e também sócio do Náutico. Isso aqui dá pra ver o plano, né, que é vermelho de luta. Então o que acontece? Depois que eu entrei no futebol, vi como eram essas coisas lá de dentro, a gente perde até a questão do negócio de torcedor, tá? Porque a gente vê muitas coisas ruins, falcatruas e entre outras coisas que nem é bom comentar aqui, porque senão pode até salvar processo pra mim. Mas não sou mais sócio. Esses aqui são os cartões, são lembranças, juntamente com a caixa que eu tenho de ingressos, no qual eu adquiri, no qual eu também ganhei, né? E tem vários jogos ali que eu fui, tanto de Esporte, tanto de Náutico como Santa Cruz. E foram muito bons esses momentos no qual eu ia para torcer, ia para trabalhar também, era muito legal. Mas vamos lá pro vídeo que tá aqui no YouTube. Me mandaram lá no Instagram, mas eu tô aqui para... Isso aqui vou soltar daqui a pouco, que é uma coisa bem interessante. Mas vamos lá. Nesse vídeo, falar sobre a imprensa rubro-negra de Pernambuco, né, pessoal? A imprensa rubro-negra de Pernambuco tá fazendo um papelão, irmão. Depois de que o Sport aí tá fazendo vexame, meu amigo, os caras tão invocados, irmão. Todo mundo aí pedindo na cabeça de Yuri Romão, dizendo que a gestão acabou, que é a pior gestão que eles já viram em Pernambuco. Meu amigo, o Santa Cruz foi bater na Série D com sem calendário e a pior gestão é que tá indo pra Série B. Os caras deixaram florar agora. Todo mundo sabe que a imprensa, em sua maioria, a imprensa de Pernambuco, em sua maioria é rubro-negra. Todo mundo já sabe, mas os caras estão deixando florar, pô. Os caras estão tão invocados, porque o time deles tá caindo, tá dando vexame, que eles estão dizendo que é a pior coisa que aconteceu em Pernambuco. E não é, irmão. Não é a pior coisa que aconteceu em Pernambuco, não, irmão. Um dos maiores clubes do país foi parar na Série D, ficou sem calendário e nada foi... Nunca vi ninguém pedir a cabeça de ninguém, pô. Nunca vi ninguém pedir a cabeça de ninguém. O Náutico foi parar na Série C 2 vezes já, é a terceira, acho que foi a terceira vez agora. Nunca vi ninguém dizendo que era a pior gestão que já passou por Pernambuco. Nunca vi. Aí um time... Ele tem um ponto, é verdade. Se a gente for colocar os recortes anteriores, só em matérias em questão daqui dos portais de Pernambuco, falamos isso rasamente, ele vai falar isso no vídeo, mas eu sei porque eu vi o futebol há muitos anos aqui em Pernambuco, entendeu? Mas esse daí, ele ganha esse ponto por conta disso mesmo. Acredito que nos anos que a gente vem tendo aí os times de Pernambuco caindo para a Série C, como o Náutico, Santa Cruz para a Série D ficando sem série, e o Sport caindo da Série A para a Série B, realmente está sendo um alarde muito maior do que o imaginado. Mas também isso se passa, galera, pelos cabeças dessas imprensas e também dessas rádios que falam sobre isso. Os cabeças, diretores, chefes são torcedores, entendeu? Então eles têm mais engajamento, eles podem botar essa pauta. Aquele negócio que eu falo, né? Como eu sou independente, jornalista independente, eu não tenho essa coleira ideológica no qual você tem que fazer isso.
Então, infelizmente, esses jornalistas têm que jogar o jogo, senão é demitido, né? O time tá caindo pra Série B agora. É a pior coisa que aconteceu em Pernambuco. Meu amigo, a gente tá falando, é um papo, isso aí é papelão, isso aí é bagulho de torcedor. Isso aí é coisa de torcedor, é papelão de vocês. A gente vai falar um pouco sobre isso antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 35 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho. E é isso, pessoal, não vou citar o nome de ninguém aqui. Deixa o like, tá, galera? Veículo nenhum aqui. Rádio, TV, não vou citar nenhum nome de empresa aqui. Quem é, vocês sabem quem são, vocês sabem quem são. Quem acompanha sabe quem é. Quem acompanha sabe quem é. Ele não diz aí, mas a gente sabe, né? Rádio Jornal, tem alguns lá. A pessoa do NE45, tem alguns lá. Tem outros canais que já são específicos, que a gente já sabe quem são, que até patrocinadores do clube estão juntamente nesse canal, entendeu? Então a gente sabe quem é quem dentro desse ramo esportivo, né? Quando você entra dentro, você sabe lá você começa a entender como é o mecanismo, quem é beneficiado, quem não posso falar isso aqui, mas Yuri Romão vai falar sobre isso. Quem recebe dinheiro. Então, são coisas que acontecem que quando você tá lá dentro, você vê, entendeu? Você percebe, você vê quem é quem, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Né? Bicho, na moral, de sábado pra cá, o espírito rubro-negro dos jornalistas de Recife tá extremamente aflorado, pô. Sério, de sábado pra cá a gente viu a imprensa, assim, eu não tô generalizando não é todo mundo que é rubro-negro e fala, não, uma grande parcela, que tem o microfone na mão e dá suas opiniões, né? De sábado pra cá, essa galera tá emitindo a opinião de torcedor que eu nunca vi falarem algo parecido em nenhuma gestão Santa Cruz. O Sport tá detonado aí, né? O Sport tá acabado, vai cair, fazendo vexame, devendo, a gestão de Yuri Romão é pateta, todo mundo já sabe. Sábado, depois do jogo, meu irmão, os rubro-negros da imprensa endoidaram, pô. Pedindo a cabeça de Yuri Romão, dizendo que a gestão acabou, e dizendo que não dá mais, tem que mudar e tal. Eu nunca vi isso com Santa Cruz, pô. Uma coisa bem interessante, eu só vou trazer esse ponto aqui. O que acontece? Há alguns meses atrás, teve um jantar no qual foram chamados influenciadores, jornalistas e pessoal profissionais da imprensa que trabalham com o esporte, né? Em geral, mas que fala do esporte. E lá foi discutido muito sobre isso, sobre a questão de direcionamento para tentar ver o que está acontecendo com a gestão do Yuri Romão atualmente no esporte. Como ele falou, né? É um desastre essa gestão, mas é como ele disse, né? É dado um holofote muito maior do que foi dado na época do Santa Cruz. Ele vai continuar aqui explicando, mas é só para ter essa coisa aí bem interessante, que até reuniões acontecem para tentar pautar a imprensa. Isso acontece. Eu nunca vi essa comoção em cima dos fracassos do Santa, pô. Eu nunca vi pedirem cabeça de ninguém. Eu vi a LN destruir Santa Cruz. Eu vi Alírio Moraes destruir Santa Cruz. Eu vi Constantino Júnior, o Tininho, destruir Santa Cruz. Eu vi Joaquim Bezerra, do Pro Santa, destruir Santa Cruz. E eu nunca vi a imprensa pedindo cabeça de ninguém. Eu nunca vi a imprensa dizendo que a gestão acabou. Pra não ser aqui, é injusto com ninguém. O único nome que eu vou citar aqui é ele, João Vitor Amorim. O único que eu vi meter o pau na gestão foi João Vitor Amorim, quando a LN tava fazendo os desmandos dele. Então daí você já sabe qual é a rádio que ele fala, né? Entendeu? Mas, como ele falou, não quero dar nome, mas, por exemplo, eu posso dar os nomes sem nenhum problema. Tem o Thiago Medeiros, da Globo, que é grande, gigante. Tem Edinaldo Santos também. Tem o Antônio Gabriel, da Rádio Jornal também. Tem o Pedro Maranhão, do NE45, que viralizou o desabafo dele, né? Que ele trabalha no jornalismo, mas ele também é torcedor do esporte. E todo mundo sabe disso, entendeu? Então é algo que acontece, entendeu? E é interessante do que ele tá falando aí. Ele não quer citar nomes, mas, por exemplo, citou João Vitor Amorim, mas tem os outros da casa que ele trabalha, né? Que basicamente não se falaram ainda. Sou torcedor, mas pelas entrelinhas dava pra perceber alguma coisa estranha. Mas vamos continuar aqui. Santa Cruz, na última passagem. Aí, beleza, o João Vitor Amorim disse que a gestão acabou e tal, beleza. Mas a grande imprensa, a grande maioria, faziam matérias e comentários rasos, superficiais, sobre o que acontecia em Santa Cruz.
Nunca teve profundidade no que aconteceu em Santa Cruz. Nunca bateram pesado, pediram cabeça, disseram que a gestão tinha que sair. Nunca vi isso no Santa Cruz. Não vou falar só do Santa Cruz, não. O Náutico aqui na cidade também. O Náutico agora tava no seu terceiro ano na Série C. Voltou pra Série B agora. Já tinha caído antes também, em 17. E eu nunca vi ninguém pedir a cabeça de ninguém no Náutico. Eu nunca vi a imprensa detonar ninguém no Náutico pedindo a cabeça, dizendo que a gestão acabou. No Sport, porque o time tá caindo com a Série B, é uma catástrofe, é um desastre. A gestão acabou, destruiu, é a pior gestão. Meu amigo, o Santa Cruz ficou sem calendário, meus amigos. Vocês viram a imprensa numa comoção gigantesca pra dizer que o Santa Cruz alguma gestão tinha que mudar? A imprensa assistiu a destruição do Santa Cruz, desmoronamento do clube. E eu nunca vi uma comoção dessa porque o Sport tá indo pra Série B. E além disso, lembrando que a própria imprensa, isso eu posso dizer porque eu tava na época, né, da questão da Rádio Jornal, que pegou um panfleto e tava falando sobre as questões do Santa Cruz, sobre a votação para a SAF do Santa Cruz, aquela primeira lá no qual dava o poder diretamente para Antônio Luiz Neto meter a canetada. Então até nisso eles não ajudaram o Santa Cruz, porque era para votar não, e foi induzido ao torcedor a votar sim, para que todo o poder estivesse na mão de Antônio Luiz Neto. Então se isso aí aconteceu. A gente viu que aconteceu, ganhou essa pauta e os poderes todos os poderes, na verdade, foram para a mão do Antônio Luiz Neto na época, né? Então até nisso, às vezes, ele atrapalhou a questão do andamento do Santa Cruz. Nunca! Imagine se o Sport fica sem calendário para Santa Cruz. Imagine se o Sport é para a Série C. Para a imprensa de Recife, o mundo vai acabar. Para a imprensa de Recife, acabou o mundo se isso acontecer. Vamos lá. Essa questão de se cair para a Série C ou cair para a Série D ou tá sem série como o Santa Cruz teve esses últimos anos, é o seguinte. Para ele que é Noronha, que trabalha só com Santa Cruz, é ruim. Porque o Santa Cruz ficou basicamente 9 meses sem jogar. Então o canal dele basicamente parou, caiu o engajamento. Isso acontece quando você para de produzir vídeos. Então... Mas para a imprensa pernambucana, a partir do momento que o Sport acontece isso e tem um risco, como eu falei anteriormente, de se continuar dessa forma, com essa mesma gestão, cair para a Série C, vamos ter aí um time, não sei, o Náutico na Série B ainda, ou subindo para a Série A, um time na Série C ou Série B, o Santa Cruz, e o time do Sport também ali. Todo mundo mais ou menos no nível igual em séries. Por que isso é ruim para Pernambuco? Não o caso do Sport, porque... isso aí do Sport tá ultrapassando a questão do ser imparcial. A galera tá começando a ser parcial em relação ao que tem que se fazer. Eu mesmo, como independente, eu falo, realmente é a pior gestão do Sport nos últimos 100 e cacetada de anos. E do Santa Cruz, a de Antônio Luiz Neto, foi a pior também da história do clube. O Náutico ainda não teve essa questão de pior, porque o Náutico tem sempre essa questão, né, de estar em equilíbrio. Às vezes vai bem mal, mas não tão mal como o Santa Cruz foi. E às vezes vai indo bem, mas não tão bem como o Sport vai. Que tá sempre jogando na Série A. Se a gente for colocar aqui em Pernambuco, o Sport em Pernambuco jogou mais Série A nesses últimos 10 anos do que o Náutico e também do que o Santa Cruz. Vamos contar só 10 anos, tá, galera? O chute baixo, tá? Mas até do século 21 agora. Nos últimos 25 anos, o Sport jogou mais Série A do que o Santa Cruz, jogou mais Série A do que o Náutico. Entendeu? Mas é uma coisa também a ser colocada aqui nesse vídeo. Assim, eu fico abismado, velho. Eu fico abismado. Né, hoje, né, o principal jornalista do principal programa esportivo de Recife, né, que inclusive já até é um personagem nacional, vocês sabem quem é, não vou citar nomes aqui, foi ele que falou, né, que é a pior... Thiago Medeiros, na verdade. Ele queria falar Thiago Medeiros, do Globo Esporte, daqui de Pernambuco. A gestão que já passou por Pernambuco, Adilson Romão. A pior gestão que já passou por Pernambuco, porque tá botando o time na Série B. Meu amigo, não, sério, me ajuda, irmão. É realmente a pior gestão. O Santa Cruz teve gestão que deixou a gente sem calendário, pô. A gestão de ALN deixou o Santa Cruz sem calendário. O Santa Cruz jogou 3 meses no ano. Sucedida pela gestão de João.
essa questão é interessante porque Thiago Medeiros ele posta no Twitter também. Aí no Twitter o engajamento dele é lá em cima também. E como ele tem a projeção nacional por conta do esporte espetacular, ou também a questão de jogos que ele faz no pré-jogo, sempre ele tá lá juntamente com o pessoal lá da Globo. Então o Thiago Medeiros é um canhão enorme no Brasil todo. Então onde ele chega, o cara é reconhecido, né? Porque ele tem essa projeção do esporte espetacular. Então é uma coisa interessante também a se dizer aqui. O Joaquim que derrubou a gente pra Série B. A gestão de Yuri Romão é realmente a pior gestão que já passou por Pernambuco, tem certeza? Velho, eu não aguento não, um negócio desse não. Pô, aí ele foi questionado. Não, mas... Bicho, isso aqui vai ser calendário. Como é que é a pior gestão da história? Ele rebateu. Dizendo que acha que é sim a pior gestão que já passou por Pernambuco. Principalmente financeiramente, porque deixou um rombo de 60 milhões e tal. Aí eu me pergunto. A queda do Santa Cruz pra uma Série D. O Santa Cruz ter ficado sem calendário. Qual é o impacto financeiro disso na história do clube? Sério. Qual é o impacto financeiro do Santa Cruz cair pra uma Série D e ficar sem calendário? Sério que um impacto financeiro cair pra uma Série B? Velho, eu fico assim, sem acreditar no que eu leio, pô, na imprensa. Não é porque eles estavam até de boa, né? Faziam uma crítica aqui, uma crítica ali e tal. Mas aí estão vendo a humilhação tão grande. E eles viram que a humilhação que o esporte produz é assim, o esporte parece que vai ganhar o jogo e... Aí quando o esporte leva a virada, os caras tá assim, tá ligado, com o rinema falando da pele. Vendo de perto, tal, torcedores, né? Eu não critico aqui não, irmão. A empresa tem um time não, os profissionais têm um time não, né? Mas fazer comentários que estejam dentro da realidade, né? É a questão do que eu falo, galera. É ser, pelo menos, imparcial. Esse é o que a gente aprende na questão do jornalismo, no qual ter uma imparcialidade, entendeu? Mas, vamos lá. Finalizando essa questão do vídeo, eu acredito que já ouvimos demais. É isso aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Muita gente não postou. Muita gente não comentou sobre esse vídeo aqui, mas isso aqui retrata como é o jornalismo pernambucano hoje em dia. Isso aqui faz menos de 2 anos que Yuri Romão falou isso. E muita gente da imprensa ficou calada. Basicamente, eu acredito que só eu repercuti essa fala umas 4 vezes aqui no meu canal. Os outros canais, emitiu uma notazinha, fez um comentário aqui bem levezinho, mas isso aqui que ele fala, o Yuri Romão, é grave no futebol pernambucano. A única coisa que eu quero do Yuri Romão, antes de que ele saia do esporte, é trazer a lista de quem são os traidores da imprensa pernambucana que recebiam dinheiro das gestões anteriores. Eu, Hamilton Isidio, como jornalista, eu quero saber quem são os traidores da imprensa pernambucana. Que isso aqui que ele fala é muito grave. Vamos ouvir. Aí vocês começam, né? Não digo vocês, mas vou generalizar também. Agora vou dizer, vocês precisam ter cuidado com o que dizem. Afastar dirigente sério. Eu quero que vocês apontem aqui qualquer sacanagem dessa direção. Se tem algum envolvimento. Agora, eu tenho os recibos de vários de vocês que eu digo da imprensa, que recebiam das gestões anteriores. Eu tenho. E aí? O bandido sou eu? E aí? Quem são os traidores da imprensa pernambucana? Alguns eu já sei quem são. Tá certo? Eu não tenho provas, eu também não quero levar processo, mas tem traidores da imprensa pernambucana. Isso aí foi uma das coisas que eu vi dentro do futebol, da imprensa, que não quero realmente coisa com isso não, no momento não. Por isso eu faço isso como hobby. E dá dor de cabeça em algumas pessoas, que é bom, porque na época que tava lá querendo trabalhar, fazer as coisas, me impediram. E essa é a única forma que eu tenho de jogar o jogo. Uma troca justa. Fazer alguns vídeos aqui, um ali, de boa, sem nenhum problema. Sem ter nenhum problema com essa galera de imprensa. E é isso aí, 2026 vem aí. A gente vai voltar com tudo, tá certo? Mas essas são as coisas que eu gostaria de esclarecer e falar. O recado para Noronha é o seguinte: sempre foi assim e nunca vai mudar, a não ser a partir do momento que os cabeças desses estabelecimentos e também dessas empresas tirarem
esse pensamento retrógrado. Entendeu? Tem muita gente aí precisa de sangue novo nesses locais. Algo que não tem há anos, há décadas. É sempre as mesmas pessoas ali, ó. E já tá ficando saturado. Tanto é que muitas pessoas migram pra cá. Entendeu? Sabe qual é a maior raiva desse pessoal da imprensa? É você fazer um programa, botar no YouTube e não dar 500 pessoas assistindo. E um cara ali que nem jornalista botar uma live e botar 2.000 pessoas como o Luiz Heitor. Eu posso falar aqui, com propriedade. Eu acredito que é o maior canal de Pernambuco atualmente, é o dele. De meter uma live ali, independente, ele é independente também, não tem partido, a questão dele é que ele é torcedor do esporte, ele fala do esporte, fala de outros times do Nordeste, fala do Santa Cruz também, naquela resenha, é verdade. Mas, independente, a maior raiva do jornalista que tá no negócio de comunicação é esse. De botar uma live ali com todo o aparato. E botar 500 pessoas. E Luiz Heitor do lado aqui, ó, botando 2.000 pessoas online. Essa é a maior inveja desse pessoal de imprensa. Mas é isso aí. Um abraço aí, Noronha. Um abraço, Luiz Heitor, Jander, Drayton. É o pessoal do 3 de fevereiro. Também do Timbucast. O pessoal do Avenida Alvirrubra, entendeu? Nicolas. Então tem muita gente aí muito, muito boa. Luna também, o Alessandro. Então, desde que eu comecei em 2019, quando eu não aparecia, era o canal Dark, eu sempre assisti esses canais. Basicamente eu vi o crescimento de muitos deles, inclusive os meus. Já tive canais com 40 mil, canais com 30 mil, com 20 mil. O último que derrubaram, que era o Futebol Pernambucano, foi com 18 mil. E agora eu tô com esse aqui, que agora sim a gente entra na linha, tudo certinho. Eu mostro o meu rosto, falo, comento o que eu quero e dou minha opinião. Mas continue assim, galera. A galera que tá aqui no YouTube, continue assim. Porque muitas vezes a gente aqui, a gente consegue acertar muito mais gente do que esse pessoal que tá na imprensa tradicional, que ainda tem o monopólio. Mas isso aí tá prestes a acabar daqui a alguns anos. Mas um abraço para todos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Meta 14 mil inscritos, 2 vídeos aqui do lado, tamo junto. E falou!